Saudações, pessoal. Meu nome é Roberto Pinheiro. Você está no Pinheiro BG, né? Mais especificamente no bloco, segmento, coluna, não sei, primeira mordida, que é onde eu dou minhas primeiras impressões sobre jogos, né? Onde eu conheço os jogos e aí vou comentando sobre eles um pouco. Geralmente é uma vez só que eu jogo, às vezes duas ou mais, né? Dependendo do tanto de buraco, né? De intervalo que eu tive entre a gravação do vídeo e a vez que eu joguei o jogo pela primeira vez, né? No caso aqui o intervalo é longo, né? Eu joguei, vamos ver aqui, dia 25 de março, né? Então já faz um bom tempo aí, mais de um mês, que eu joguei o jogo de hoje, né? E sem mais delongas eu queria só trazer um aviso, um warning, né? Que geralmente eu faço primeiras impressões quando eu jogo o jogo correto. Se eu jogo o jogo incorreto, eu evito, né? Eu prefiro não fazer, porque me costuma gerar sentimentos incorretos, né? Porque eu joguei errado e aí às vezes dá uns problemas. Aqui eu joguei errado, mas percebi onde os erros impactaram no jogo. Então eu resolvi fazer ainda assim a primeira impressão, até porque eu duvido eu conseguir jogar esse jogo mais de uma vez na vida, né? Mas vai que acontece. Em todo caso, vamos continuar aqui. E o jogo de hoje, né, depois de tanto suspense, é o Fast Sloths. Não sei como é que é. É como se fosse bicho preguiça rápido. Né? É um jogo do Friedman Freeze, que é famoso pelo Power Grid e vários outros jogos aí. Ele tem a própria editora, então ele publica os próprios jogos, o que gera um certo potencial para experimentos. Então ele faz uns jogos assim bem diferentões, né? Mas também gera a possibilidade de jogos nada a ver e jogos ruins, né? Também. Então, mas isso aí qualquer game designer tem, né? A diferença é que a chancela dele para isso acontecer é menor, já que é ele mesmo que publica, né? Então, talvez ele tenha alguma curadoria interna, né? Para o pessoal evitar dele publicar jogo muito ruim, né? Mas às vezes sai um negócio meio esquisito, né? Ou então experimental mesmo, que ele quer mostrar que está testando mecânicas e tal. Ele tem umas ideias interessantes. Pois bem, esse jogo é um jogo de, digamos assim, corrida com pick-up and delivery. Como assim pick-up and delivery? A ideia do jogo é que você vai ser um bicho preguiça e o seu objetivo é comer 9 folhas. As folhas ficam em árvores, né? Então você quer ser levado de árvore em árvore porque você é um bicho preguiça, você não quer ir até lá. E aí para fazer isso, os outros animais vão lhe levar até o local, né, que você quer chegar. Por isso que é um pick-up and delivery, que é pegar e deixar, né, digamos assim, pegar e entregar. E é corrida porque você ganha quando come, né, as nove folhas. Então eu achei a ideia do jogo incrível, né? É bem, digamos assim, diferente, né? O que propicia algumas coisas interessantes no jogo. Então eu tava com esse jogo já na minha lista de quero jogar, né? Consegui jogar na Ludo Café. Então me foi apresentado lá e foi bem interessante a experiência, né? Como é que o jogo funciona, né? Então o jogo tem os turnos e em cada turno o jogador vai fazer a jogada dele, aí depois vai o próximo e assim vai rodando na mesa. Se por um acaso alguém vencer, né? Isso é, alguém pegar a nona folha, você vai jogar até o final da rodada, porque se der empate, aí verifica quem tem a maior carta na mão, alguma coisa assim. Sei que se der empate tem um desempate lá. Só que antes disso acontecer, né, vão ser vários turnos até que alguém consiga comer todas as folhas. Primeiro você coloca a folha não, a sua bicho preguiça, não sei, na mesa, em alguma dessas folhas, e aí você já começa meio que com uma folha comida, coloca ela no seu tabuleiro pessoal, então o tabuleiro pessoal vai ter várias coisinhas lá, meio que indicando como é que você vai proceder num turno, e aí você começa o seu turno, comprando cartas primeiro, e aí a compra de cartas, a quantidade é justamente dependendo do tanto de folha que você tem. Eu acho que é uma mecânica tentando fazer um catch-up, porque você chega um ponto que você começa a diminuir isso aí, então você pega menos cartas, né? Como você pega mais cartas, depois você vai diminuindo, provavelmente, né, para ver se o cara que está mais na frente dá uma freadinha, né? E aí depois que você comprou as cartas, que você pega uma carta de cada animal, não pode ser do mesmo animal, aí tem vários animais na mesa, se eu não me engano, a partir que eu joguei tinha uns 6 básicos, mas na caixa tem uns 9 ou 12, alguma coisa assim. A gente jogou um setup básico lá com 2 jogadores, né? Eu joguei a partida com 2 jogadores. Depois que você compra as cartas, você vai jogar quantas cartas você quiser do mesmo animal. Exceto se ele for unicórnio. O unicórnio tem uma desabilidade, digamos assim, porque ele tem cartas muito altas, mas aí você só pode jogar uma carta dele por rodada, né? Por turno. E aí quando você junta o mod de carta dos bichos, você pode jogar e fazer a ação daquele bicho naquele tanto de casa que você jogou. Então dá pra fazer uns turnos bem grandes assim. Você juntar o mod de carta do animal, né, e jogar, vou andar 10 esse turno, ao invés de você andar só 3, 2 e tal. E aí o baralho do animal que você compra as cartas é interessante porque eu acho que ele começa do menorzinho e vai aumentando. Então no decorrer do jogo isso aí vai aumentando.
Só que ele é cíclico. O que é que isso significa? Quando você usa uma carta, você bota embaixo. Então, eventualmente, o deck vai esgotar, né? E vai dar a volta. E aí começa a ter um certo caos na ordem do que vai vir. Porque dependendo da ordem que o cara usou as cartas, pode ser que embaixo da maior carta tenha a menor carta, mas depois da menor carta tem uma carta bem grande. Né? Não tem como... Assim, logicamente tem como saber, mas vai ser memória, né? Mas aí tem esse aspecto do jogo de você ir fazendo um ciclo no baralho e o baralho começa da menor para maior e aí depois vai bagunçado, né? E depois disso você verifica o seu limite de cartas na mão, né? Então você só pode mover um animal por rodada. Esse animal vai poder lhe pegar, né? Se passar perto de você ou se passar em cima de você, ele pode lhe pegar e pode lhe jogar, né? Jogar, no caso, deixar no chão. E aí você também pode ser colocado um espaço à frente, né? Mas tem o elefante, por exemplo, ele joga a preguiça mesmo, né? Ele pega o bicho e taca 3 espaços de distância, alguma coisa assim. Então cada bicho tem uma habilidade diferente para deixar o jogo mais dinâmico e você pode mudar isso aí na preparação para ser variável o jogo, né? E depois disso o turno acaba, né? Você verifica a mão, descarta o excesso. Geralmente não tem excesso, pelo que eu observei, raramente você vai ter que descartar cartas, só se você não estiver usando as suas cartas mesmo. Então é só, acho que é uma mecânica para evitar de você segurar muita carta de um bicho específico e não ficar jogando outras cartas, né? Pois bem, terminado isso, vai para o próximo jogador e assim vai. O jogo eu achei bem de boas, tipo assim, a jogabilidade, né, bem tranquilo. Mas apesar disso houve erros, né? O que eu acho muito esquisito, porque eu tô num café, né, digamos assim, numa luderia, né? O cara era o dono do jogo e ainda errou a explicação. Então fica aí o chamado, o alerta, ou a reclamação, né? Você que é monitor de algum lugar que tá ali pagando para você receber, estude os jogos, pô. O que é que custa você, né, expor o jogo da maneira correta? Você não tá ganhando para isso? Estude, pelo amor de Deus. Que o que mais me frustra, além de uma explicação maldada e eu jogar na doida, que isso aí é frustrante demais, mas não foi o caso desse jogo, é eu terminar o jogo e depois ver, pô, eu joguei errado. Aqui teve impacto, não foi gigante, né? Assim, talvez mudasse alguma coisa, deixasse o jogo melhor, muito provavelmente, mas não teve impacto assim de, eita, ficou muito cagado, né? Mas em todo caso, fica aí, você que tem luderia, aprenda os jogos direitinho. Se você não sabe, esconda o jogo, não deixe no acervo não. É meio feio você pegar o jogo e dizer que não sabe ou dizer que vai explicar tudo errado, né? Beleza? Depois dessa reclamação, vamos seguir, né? E bom, esse é o jogo. Aí o que é que eu tenho de positivo, de negativo e tudo mais, né? Eu achei o tema muito criativo, né? O Friedman Freeze às vezes tem umas ideias meio loucas, assim, às vezes não funciona, mas aqui eu acho que funciona bem. E é uma ideia que eu achei bem legal, assim. Se o jogo fosse, de fato, mecanicamente bem interessante, esse tema seria um destaque para ele adicional, né? Mas aí termina que o tema vira a parte mais forte do jogo. Eu já vou chegar em detalhes, né? Ele é um jogo com zero aleatoriedade. Assim, não é zero. É zero aleatoriedade. Você não está fazendo nada escondido e tal, de comprar uma carta escondida ou jogar dado, não sei o que. Você está comprando tudo aberto. E aí quando você compra uma carta, você está vendo o valor, você está vendo qual bicho, você está vendo tudo. Então não tem aleatoriedade. A aleatoriedade que existe é nesse baralho, mas aí é caos gerado pelos jogadores. Não é que o negócio foi embaralhado. Foi porque a pessoa jogou e entrou lá embaixo. Então tem caos. Tem caos na mesa também, porque qualquer jogador pode mover qualquer animal. Então pode acontecer de você querer um bicho e o cara mover o bicho para longe sem, né? Só que tem um detalhe, não dá para sacanear tanto o amiguinho, porque você só pode mover um bicho por rodada e tem que ser o mesmo bicho. Então, apesar de ter, sei lá, vários elefantes no tabuleiro, se eu jogar a carta de elefante, só posso mover um elefante. Então, eu não posso, sei lá, mover o meu elefante para perto de mim e mover o elefante do oponente para longe dele, né? Aí eu achei isso bom e ruim ao mesmo tempo, né? Mas aí, de todo caso, porque talvez diminua a interação, mas evita muito take death desnecessário, né? Então, talvez tenha sido bom ser assim. Eu achei a implementação diferente da mecânica, né? Que é todo mundo, você tem o seu bicho não anda, então para um jogo de corrida isso é muito esquisito, né? O seu bicho não anda sozinho, aqui ele anda, mas tem que ter a ajuda dos outros. O que gera uma dinâmica bem interessante, assim. Tem um jogo que eu gosto muito, que é o Summon Wars, que tem uma facção, que tem personagem que não anda, para ele andar ele precisa do apoio de outro personagem, porque ele é meio que manco e tal. A ideia é muito legal, né? Funciona tematicamente, né? E dá uma camada diferente e um feeling bem diferente no jogo, porque você, no jogo de corrida, você está movendo o seu cara para frente, para ganhar. Aqui não, você tem que mover alguma coisa para poder pegar o seu bichinho e poder levar para os cantos. Isso aí eu achei bem interessante, a ideia, né? Então o cara tem umas ideias boas, umas sacadas interessantes e uns twists legais no jogo, né? Eu achei o jogo fluido, e como assim fluido? Ele é bem, você compra, baixa, anda, compra, baixa, anda. Mas aí, apesar do fluxo ser repetitivo, o jogo não é repetitivo. E isso é muito bom, na minha opinião, porque costumeiramente o jogo que fica se repetindo assim muito e é simples,
termina que eu canso do jogo antes da partida terminar. Não é o caso aqui. E por que não é o caso aqui? Porque você está variando os bichos. Então, mesmo que você esteja fazendo meio que a mesma coisa, a coisa muda porque são bichos diferentes que se movem de jeitos diferentes e que têm habilidades diferentes. Então, isso para mim foi a sacada que ele teve no jogo para não deixar o jogo repetitivo e cansativo. Mas também a partida foi meio rápida, né? Então, a minha partida demorou somente 35 minutos. O que é uma duração bem ligeira para um jogo até grande, né? Se você for ver as fotos aí, o jogo é grande, tem um tabuleiro enorme, assim. Então, para um jogo dessa magnitude, né, ele é até bem rápido. Eu acho que com mais jogadores aumenta muito mais, porque eu só joguei com 2, né? Então, você aumentando isso aí para, sei lá, 5 jogadores, né? Eu acho que é o máximo, 5 ou 6, não sei. E aí, aumentando essa quantidade, talvez você triplique o tempo, né? Ou quadruplique o tempo, não sei. Porque o fluxo do jogo é assim, cada um depois do outro, né? Não tem nada simultâneo. Então, termine que isso talvez adie o final da partida, né? E os vários animais também achei positivo, apesar de só ter jogado uma das preparações, que foi a básica. Eu vi que tem vários outros animais com várias outras habilidades e você pode mesclar isso aí. Tirar, botar, ter mais boneco, né? Ter mais animal do que com menos jogadores, né? Com mais jogadores deve ser mais animais. Não sei, né? Mas aí isso aí para mim me rendeu algo positivo para o jogo. E aí o que é que eu tenho de negativo? É que vai entrar o problema da partida errada, né? A partida foi errada por quê? Vou explicar. Você compra as cartas, né? E você baixa as cartas e você move aquele animal. Só que aí o que o cara não disse é que eu posso pegar a minha bicha preguiça, meu bicho preguiça, não sei, e aí vou andando nos espaços lá e vou cumprindo pegando essas folhas sem descer. Então dá para fazer isso sem descer, o que faz com que turnos grandes sejam interessantes. Tipo, se eu andar 10 espaços, é bom, porque eu posso talvez pegar 2 folhas de uma vez só, né? Coisa que lá a gente não tinha essa impressão. A gente achou que era que só quem podia fazer isso era a formiga, porque a formiga pega você e bota no chão, né? Vai fazendo meio que uma cadeia de movimentos, assim. Então a formiga ele disse que podia, mas ele disse que era a exceção, os outros não podiam, mas podem. A exceção é a águia, que eu achei muito forte, justamente porque ela chega em qualquer canto que você quiser. Basicamente é isso, ela vai pegar qualquer folha. Só que ela não é tão boa assim, porque ela só consegue pegar uma folha. Com os outros animais, se você juntar muito, você poderia pegar 2 folhas, talvez 3. Eu acho que 3 não dá não, porque é muito longe aí os espaços. Mas vai que dá, né? Talvez um elefante, você andar bem muito e depois jogar o cara para não ser onde, não sei. Eu sei que faltou isso no jogo e passou a impressão de que a águia era muito mais forte. O que, sabendo da regra real, né, a regra correta, eu sei que não é verdade. Né? Então eu imagino que o jogo seja balanceado. A partida que eu joguei ficou desbalanceado. Mas eu não considero isso como um contra, mas inserir aqui no contra para você entender a parte que eu joguei errada do jogo, né? E eu acho que teve uma outra coisa que eu joguei errada. Acho que foi a própria formiga. A gente gastou mais movimentos do que era necessário. Tanto é que Dominique não usou nenhuma vez a formiga porque sentiu que ela não servia. Eu usei, mas meio que me arrependi, né? Inclusive eu perdi por uma rodada atrás. Uma rodada menos, né? Tipo, ela chegou uma rodada antes de mim. Eu teria chegado na próxima rodada. Talvez tenha sido as formigas desbalanceadas, não sei, né? Ou a águia é super overpower, né? Porque ela pegou muita águia e ficou usando muita águia no final do jogo. Então talvez tenha sido isso, não sei. Mas vamos para os contra de verdade, né? Então eu achei que o jogo ele é ruim para 2, que ele é meio sem graça, assim. É tudo muito previsível. Dependendo de onde a gente começou, não tem interação. Então a gente só foi interagir muito no finalzinho porque eu forcei a mover um bicho dela para não sei onde. Porque senão ela ia ganhar lá, mas não adiantou nada, porque eu andando dela, eu não ando meu, logo eu não avanço, então só fiz atrasar ela, mas não atrasei o suficiente para... Resumindo, não vale a pena. Então não serviu muito. A arte do jogo é horrível, assim, não é horrível, mas é muito pouco profissional. Parece que foi um artista amador que fez, ou não sei, uma criança, ou alguém com um estilo muito peculiar, porque eu achei bem sem graça os animais. E o design gráfico é tudo muito... Os jogos do Friedman Freeze são meio que assim, né? Mas, sei lá, acho que valia a pena ter um investimento melhor na arte, deixar os desenhos menos cartunesco, menos caricato. Ou então cartunesco de verdade, né? Porque aqui é um cartunesco que tenta ser um pouco real, então fica meio que, foi um desenho mal feito, né? Ficou esse sentimento assim. E eu achei que não tem tensão no jogo. Como assim não tem tensão no jogo? Eu achei ele muito aberto e previsível. Você sabe o que vai acontecer. Eu meio que sabia que ia perder já, faltando uns 5 turnos para perder. Aí isso é meio chato, né? Pra que eu vou seguir se eu não... né? Não parece que não há grandes possibilidades de virada. Talvez isso mude com a regra correta do animal poder andar um bocado. Então talvez o cara conseguisse dar uma jogada bem excepcional assim,
Não pareceu que aconteceria, mas poderia acontecer. Como eu não joguei com a regra certa, não tem como dizer. Mas para mim faltou um pouco dessa tensão no jogo, especialmente por ser um jogo de corrida. Por ser meio sem graça, você vê que o cara tá na frente e você não vai alcançar. Sei lá, são 9 folhas, você tem que pegar 8 para ganhar. O cara tá com 7, você tá com 5. Você perdeu, velho. Não tem como reverter isso, né? Pelo menos é o sentimento que dá. E aí a pessoa se frustra já na metade do jogo, né? Do meio pro fim, sei lá. E aí, né? Essa parte é meio ruim. Mas eu tenho observado que isso acontece com vários jogos de corrida. Especialmente quando não é um jogo muito bem balanceado e que as pessoas fiquem de fato bem próximas assim, né? Então eu senti isso com Eldorado, por exemplo. Que o cara na frente, a chance do outro ganhar é muito baixa, né? Então parece algo comum, mas isso não significa que é algo que deveria ter, né? Então acho que era melhor ter alguma solução boa aí para resolver isso aí. Então a crítica final, né, que basicamente é a mesma dessa agora, é que você meio que sabe quem vai vencer antes de acabar a partida. Isso é ruim. Qual é a minha conclusão? Eu particularmente esperava um pouco mais do jogo, assim, não muito mais, porque Friedman Freeze é sempre uma surpresa, né? Assim, o jogo, eu acho que nenhum jogo dele assim para mim estourou de eu dizer que é muito bom e tal, mas geralmente os jogos dele são interessantes. Isso aqui tá naquele reino de interessante, mas faltou alguma coisinha, né? Feito eu falei, falta atenção, falta, né? Talvez jogando a regra correta eu achasse um pouco melhor, mas não acho que mudaria tanto assim meu sentimento com relação ao jogo, por conta do próprio esquema dele de ser tudo visível, de ser tudo, né? Lógico que eu joguei com a pior configuração possível. Eu acho que 2 jogadores não serve para jogar esse jogo. É melhor mais gente, deve ficar mais animado e mais caótico, o que deve trazer graça ao jogo. Nosso jogo foi tudo muito previsível, tudo muito, né? Ninguém entrou no caminho de ninguém. Então pareceu que não funciona para 2, especialmente porque o tabuleiro não diminui, é o mesmo tabuleiro gigante, né? Então não há interação, a interação é muito pouca, né? O que aparentemente, com mais jogadores, seria melhor. Logo, minha conclusão é, não funciona bem para 2. Se você quiser jogar com 2, não vale a pena jogar esse jogo. Tente jogar com mais gente. Eu gostaria de jogar de novo, mas eu duvido eu conseguir jogar novamente, porque é um jogo raríssimo, né? Assim, raríssimo porque só tem lá fora, né? Para o pessoal comprar vai ser muito difícil. Não sei como é que esse cara tinha. Talvez ele seja fã do Friedman Freeze. Não sei. Então, eu imagino que seja muito difícil jogar uma segunda partida dele. Gostaria, certo? Jogar com pelo menos umas 4 pessoas assim, para ver como é a dinâmica do jogo. Talvez usar vários animais também diferentes, para já avaliar várias coisas ao mesmo tempo. Mas, infelizmente, eu acho que não vai acontecer. Então, eu acho que é isso por hoje. Deixei aqui a capinha do Savannah Park, só para mostrar o meu amor aos jogos com animais. Eu tenho vários, até porque eu acho que virou moda, né? Depois de uns anos para cá, virou moda ter jogo com bichinho. Então é isso. Valeu aí pela audiência. Até a próxima. Foi boa. Tchau, tchau.